Shalom. A revolução de Jesus, aquela revolução que Jesus provocou, ela não começou na cruz, ela não começou no Getsemane. O fato é que nós costumamos olhar apenas o resultado final. Jesus morreu na cruz, nos salvou, ponto. Mas muitas vezes não olhamos para onde tudo começou, o ponto original. Poderíamos olhar lá na eternidade passada, quando Deus decidiu que o Cordeiro seria morto. No entanto, a gente pode olhar ali, na prática, Jesus encarnado, seus discípulos, e Jesus já havia ensinado muitas coisas para eles. No entanto, chega um momento em que Jesus faz algo inusitado. Jesus, ele está na última ceia, ele está na última refeição com os discípulos, ele sabe que ele vai ser preso, que ele vai ser morto. Então Jesus, ele faz algo inusitado. Ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E isso era algo totalmente não usual, inusual. E por quê? Porque esse era o papel de um escravo. O papel de um escravo inútil. Um escravo que não tinha serventia para as coisas da casa e que também não deveria ficar na lavoura ou em outras atividades mais pesadas. Então ele ficava à porta e quando a família chegava, a família da casa chegava, ou quando convidados chegavam, ele ia lavar os pés daquelas pessoas que andavam só de sandália, em ruas de terra, enfim, precisavam lavar os pés para depois estarem sentados à mesa. Lembrando que mesa não era alta como o de hoje. As mesas eram baixas, rente ao chão, e eles se sentavam meio de lado com os pés de lado. Então, nesse sentido, o pé ficava bem próximo da outra pessoa. Por isso, lavavam os pés. Então Jesus, ele pega a bacia com água e ele vai lavar os pés dos discípulos. E depois que Jesus faz isso, ele diz, olha, eu deixei o exemplo para vocês. Eu deixei um exemplo. Veja comigo lá em João capítulo 13, os versos 4 e 5. Diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então esse é o fato. Jesus se levantou da refeição e lavou os pés dos discípulos. Isso revelou a humildade, a disposição de servir, e trouxe para os seus discípulos uma revelação profunda. Se todos somos pecadores, se todos somos devedores, todos devemos ser agradecidos e servos uns dos outros. Aliás, a gratidão é a marca dessa geração. Sempre foi, sabemos, mas é a marca da nossa geração. Mesmo cristãos são ingratos, porque não reconhecemos a nossa dívida, nos comparamos com os outros, considerando que o outro é menor do que nós, não consideramos a graça, a bondade de Deus que nos perdoou os pecados, da mesma forma como perdoou o outro. Nós também somos condenáveis e deveríamos estar indo para o inferno, mas Deus nos livrou da condenação eterna por causa da sua graça. Isso para nós, isso para o nosso irmão também. Então, se há algo que nós precisamos aprender, é a gratidão e o serviço. Quando somos gratos a Deus e entendemos a dimensão do perdão que nos alcançou, então entendemos também que devemos abraçar o outro, entendendo que ele também foi merecedor ou não merecedor do mesmo perdão. E nesse caso, a graça o alcançou. E quando nós entendemos essa verdade, ao invés de condená-lo, nós andamos juntos
e nos abraçamos, ombreamos, ajudamos um ao outro, porque se nós precisamos, ele também precisa, se ele precisa, nós também precisamos. Isso é a graça de Deus, isso é a bondade de Deus que nos alcança, não porque merecemos, mas porque simplesmente ele nos amou.